Olá, queridos! Meu nome é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre autocompaixão. É um tema que eu acho bastante importante de se trabalhar tanto no consultório terapêutico quanto também para a vida, para a gente aprender a se tratar melhor. Como é importante a gente ter um diálogo interno positivo, a gente se tratar bem. E esse tema vai ser embasado num livro chamado Autocompaixão, da Kristin Neff. Ela é uma professora de psicologia dos Estados Unidos que estudou sobre esse tema, fez pesquisas, então é baseado em assuntos, em pesquisas científicas para para explicar mais a importância desse tema. É um livro que, inclusive, eu indico muito para os meus pacientes. Eu considero que foi um dos melhores livros terapêuticos que eu já li. Mas antes de falar sobre esse livro, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você sempre receber mensagens dos nossos vídeos aqui nesse canal. Falamos sobre autocuidado, saúde mental. E vamos nessa então, que o tema é bom. A autocompaixão nada mais é do que gestos de gentileza com a gente mesmo. É tratar bem a si mesmo. Um gesto de bondade, de compreensão. Se a gente fizer uma comparação, porque é mais fácil a gente pensar na compaixão para outra pessoa, com outra pessoa. Porque aí tem a ver com solidariedade, com gentileza, com bondade, com caridade. Esses gestos de quando a gente vê uma pessoa em sofrimento e a gente se compadece, a gente quer estender a mão, auxiliar. E da mesma forma, a gente pode e deve fazer esse exercício com a gente mesmo. Como é que você está se tratando? Porque do contrário, se a gente pensar se existe uma crítica, um julgamento, uma seriedade, como se fosse ali um tribunal de inquisição de maneira carrasca, qual é a utilidade disso nos dias? Como que a gente pensa a respeito de si mesmo dessa maneira? Será que isso nos conforta, nos estimula? Ou só está ali trazendo mais insegurança? Só está contribuindo para a gente se sentir mais ansioso? E pode, inclusive, dependendo da seriedade e da frequência com que esses diálogos carrascos acontecem, pode chegar numa pressão de começar a desenvolver quadros depressivos. Então, a maneira da gente trabalhar os nossos pensamentos com mais bondade, com mais compaixão, serve de incentivo para a gente se sentir bem com a gente, com a vida e ter esse movimento das coisas acontecerem de uma forma mais tranquila e respeitando, os momentos de dificuldade que estão sujeitos a acontecer também. Muitas pessoas pensam que ser compassivo é como se estivesse dando brecha para uma permissividade. É como se estivesse talvez até tendo um ato egoísta. É como se, não, então tá tudo bem, eu errei e não vou me importar com isso e faz parte mesmo. Como se entrasse ali numa aceitação cômoda das coisas. Mas vamos pensar, se você percebe o erro, percebe o sofrimento, a dificuldade que aconteceu, com autocrítica, com uma punição, dessa forma você vai se sentir mais seguro ou inseguro? Você vai se sentir mais envolvido para melhorar os seus comportamentos com segurança ou inseguro, achando que não vai dar conta de fazer diferente do que você fez? Então, quando a gente se olha traz esse olhar com doses de amor, de paciência, de compreensão de que não somos perfeitos, traz uma sensação de conforto, de segurança, para que novos movimentos aconteçam. Então, não pense que é simplesmente você entrar numa zona aí de preguiça, de comodismo, mas não. É para você conseguir estender a mão nos momentos que você precisa para si mesmo, não trazer culpa, não trazer peso para as coisas que acontecem e pensar nas soluções, em um movimento para a sua vida que facilite as coisas acontecerem. Poxa, vamos pensar também assim, quantas vezes você, passando por alguma dificuldade, conseguiu parar para olhar que realmente era um momento difícil, sabe? De entender,
eu estou numa fase que eu preciso de ir com calma, de ir mais devagar. Reconhecer que é um momento que exige, assim, esse espaço. Quantas vezes, dentro de um consultório terapêutico também, eu escuto relatos, né, das pessoas passando por dificuldades, sofrimentos e falando de uma velocidade, às vezes até trazendo tantas críticas pelo que fez, aí eu faço uma pausa. Não, calma aí, você está percebendo o que realmente aconteceu? Olha como que essa história é dolorida. Não é assim, ai, vamos sofrer mais ainda, não, mas observe melhor essa situação. Vai passar despercebido, né? Então, fazer essa pausa e fazer esse reconhecimento, dar esse acolhimento, muitas vezes é o que a gente precisa para ter mais fôlego com as coisas. É conseguir se acolher nesses momentos também. Então, ter assim, trazendo, né, um comparativo dentro de um consultório, fazer essas pausas para reconhecer o que está sendo dito, das coisas que aconteceu na vida, traz esse espaço para a gente entender também que não é assim somente acertos e somente vitórias que acontecem. Então, quando houver essa dificuldade, é lembrar que em nenhum momento a gente assinou um contrato de que tudo daria certo. A gente não nasceu sabendo das coisas, de tudo que vai ser o caminho ideal de acontecer. Então nós, né, a gente entender essa questão da imperfeição humana é uma maneira da gente se lembrar de ter a paciência de que está num processo de aprendizado. O lugar do aprendiz é o melhor lugar que existe, porque a gente já se dá a condição, assim, um entendimento de que essa abertura de que a gente vai conseguir aprender as coisas e menos rigidez, menos orgulho de achar que já sabe de tudo. E aí, quando acontece um erro, está sujeito a sofrer mais ainda. Sofre tanto porque não queria que acontecesse e também porque fica ali ainda se martirizando. Então, veja como que não ajuda. A gente precisa se sentir seguro e firme para continuar fazendo as coisas da vida, aprendendo cada vez mais também. Esse processo de ter mais compaixão com a gente mesmo, de autocompaixão, também contribui para que a gente faça um trabalho de autoaceitação, de aceitação da realidade das coisas, do que aconteceu e com os nossos próprios comportamentos, com o nosso jeito de ser. É uma aceitação também, de novo, não é na ideia de permissividade, de preguiça, de comodismo, mas é de apenas um reconhecimento, um acolhimento. Porque isso, inclusive, influencia muito nas nossas relações. Se a gente não tem um bom relacionamento com a gente mesmo, se a gente não gosta de si, se a gente não aceita, né, as coisas que a gente já fez, os nossos próprios comportamentos, as nossas histórias, é mais difícil que a gente esteja aberto para se relacionar com outras pessoas também. Muito porque vai acabar exigindo que o outro aceite, porque a gente mesmo não se aceita. Então vai ficar fazendo uma espécie de cobrança de acolhimento, de aceitação, de validação, de reconhecimento no outro, porque eu não me dou isso mesmo. Então, se você fizer um trabalho de gostar mais de si, isso tem a ver com a nossa autoestima, né? Um dos pilares da autoestima. A gente fazer esse trabalho de aceitação da nossa história, de quem nós somos. Isso diminui a carga de cobrança dentro de uma relação. Então você consegue ter mais equilíbrio em estar com outras pessoas, porque você também gosta de si mesmo. Então vamos pensar, se você não gosta de conviver consigo, por que você exige então que convivendo com outra pessoa as coisas vão estar melhores? Então fazer primeiro um processo assim de gostar de estar consigo, que naturalmente também você vai gostar de se mostrar, né, mostrar a si mesmo para outras pessoas. Então, é um trabalho que desenvolve para muitas áreas, isso é muito interessante de perceber. Agora, trabalhando ainda toda essa introdução, todas essas explicações, elas foram conclusões a respeito do livro, e eu quero fazer uma leitura de uma parte aqui que tem uns exercícios, porque esse livro, além de ter a parte teórica, tem muita coisa prática também, de exercícios, de meditação, de exemplos também. E eu vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês que eu acho que vale a pena pensarmos juntos. Então, pense comigo nessas perguntas. Que tipo de coisas você normalmente julga e critica em si mesmo?
Que tipo de linguagem você usa consigo quando nota alguma falha pessoal ou comete algum erro? Então, ó, julgamentos e linguagens. Quando você é muito autocrítico, que é natural, é um trabalho, é um exercício para a gente desenvolver, mas que a autocrítica ela está presente desde a nossa formação, né? A gente foi criado assim com um foco nos erros para melhorar e aí acaba tendo o desenvolvimento de uma linguagem mais autocrítica também. Mas e aí? Quando você é muito autocrítico, como é que você se sente? Você, assim, sente uma paz, uma tranquilidade de refazer as coisas que não deu certo? Quais são as consequências de ser tão rígido consigo mesmo? Você vai ficar motivado ou será que você vai ficar mais desanimado e deprimido? Como você trata a si mesmo quando enfrenta desafios em sua vida? Você está ali se incentivando ou se vendo de maneira inadequada? Você se deixa levar pelo drama de alguma situação difícil? Ou você transforma a dificuldade em um problema maior ainda do que é? Ou então você vai tentar manter as coisas numa perspectiva mais equilibrada? Você tende a se sentir rejeitado pelos outros quando as coisas dão errado, mantendo o sentimento irracional de que todo mundo está numa situação melhor do que você? Ou procura se lembrar de que todos experimentam dificuldades na vida? Olha como que é, assim, profunda essas perguntas, que faz a gente pensar na maneira com que a gente se trata, que a gente se comporta diante de uma dificuldade. E essa última pergunta, principalmente, ela traz já um link com os 3 pilares que a Christian Neff explica sobre a autocompaixão, que ela também fala da percepção da gente desenvolver sobre a humanidade compartilhada. É um dos pilares. Então, se a gente se lembrar de que existe uma humanidade que passa pelas mesmas situações que a gente, os mesmos sentimentos, os mesmos processos, né? Então, a dor é para todos, vamos entender assim, esse processo de lapidação, de dificuldade. E também, nós não somos perfeitos, então a humanidade inteira tem, né, assim, erros. Então, se você pensar dessa forma, é uma maneira também de se sentir digamos assim, normal, seguro, de que as coisas não existe assim um destaque de perfeccionismo que vai te auxiliar. Então, a humanidade compartilhada, essa percepção também ajuda a lidar com os sofrimentos. Então, eu falei desse pilar, ela comenta de outros 2, que é a autobondade. Então, é tudo isso que eu já trouxe aqui para vocês, a maneira que a gente olha para as nossas atitudes com bondade, com amor, com gentileza, que facilita também a gente superar as dificuldades da vida. E um outro pilar que é muito interessante é que é o estar presente, é a atenção plena, né, que ela usa o termo mindfulness. E a partir disso, a gente consegue estar mais assim na realidade das coisas, porque muito dos nossos sofrimentos também vem de sensações e de situações do passado. Então, a gente meio que entraria em contato com algo no presente que nos remete ou nos lembra algo que a gente passou que não foi bom. Então, se estivermos mais presentes, conectados com a realidade das coisas, é mais fácil também a gente superar algum desconforto. Então, todo esse exercício de autocompaixão serve para a gente ter um pouco mais de fôlego com a vida e com os momentos de dificuldade. A Christian Neff também, ela fala que ao desenvolvermos a autocompaixão, somos capazes de melhorar a nossa resiliência emocional, lidar melhor com a dor e o sofrimento e cultivar relacionamentos mais saudáveis e gratificantes. Eu acredito muito nisso e sei que é um caminho que facilita a gente superar as nossas dificuldades. E o livro, pessoal, assim, ele tá muito bem escrito, muito bem feito. Ele traz uma linguagem acessível para compreender também, traz exemplos práticos da vida dela. Ela tem um filho autista, então ela também traz alguns exemplos do que acontece com ela. Ela traz também exemplos de pacientes que ela tem, de alunos, e alguns exercícios também. Essas perguntas que eu fiz para vocês são as primeiras perguntas que ela traz exercícios também de meditação. Então, acho que é um livro super completo para você que se identificou com alguma coisa e quer aprender a ter um diálogo melhor consigo mesmo. Então, fica essa dica maravilhosa.
E me conte aqui nos comentários também se você já leu esse livro, né? Que insights que você teve, ou outros livros que possam também conversar com ele para a gente aprender e interagir melhor também. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você ainda não me segue, aproveite para se inscrever nesse canal, deixe seu like e lembre-se que todas as quintas-feiras nós temos vídeos nesse canal. Se você ativar as notificações, você vai ser lembrado na hora. Então, vamos juntos, vamos nessa aprender mais.